Joe Swanson é um policial cadeirante que é constantemente zoado por causa de sua condição física. Mas apesar disso, ele é indiscutivelmente o melhor lutador de toda a série, já tendo conseguido espancar com facilidade vários outros personagens. Porém, por fazer parte do grupo de amigos de Peter, ele constantemente é envolvido em vários problemas que geralmente o fazem se dar muito mal. Ficou curioso? Então fica até o final que eu vou te mostrar algumas das piores coisas que já aconteceram com Joe. Mas antes, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal para continuar recebendo vídeos como esse. Foi baleado. No ano de 1996, Joe estava trabalhando como policial disfarçado, monitorando um dos maiores traficantes da região, chamado Bob Briggs. Depois de 6 meses infiltrado na organização criminosa dele, Joe finalmente consegue ganhar a confiança de seu alvo, e com isso obtém todas as provas que precisava para poder prendê-lo. Mas para garantir o desfecho de seu caso, Joe resolve tentar conseguir uma confissão gravada, e por isso começa a usar uma escuta. Porém, ele passa a falar de uma forma tão estranha, mas tão estranha, que Briggs imediatamente percebe que ele estava usando uma escuta, e por isso, sem pensar duas vezes, decide matá-lo. Sem muita opção, Joe acaba revelando o seu disfarce e informa para Briggs que se ele matasse um policial, passaria o resto de sua vida na prisão. E isso provavelmente acabou sendo um dos maiores erros de Joe, porque depois de ouvir isso, ao invés de soltá-lo, Briggs resolve simplesmente aleijá-lo, e por isso atira várias e várias vezes nas pernas dele. E enquanto Joe agonizava de dor no chão, Briggs foge e fica foragido da polícia por 15 anos. Se prepare para passar o resto da sua vida como um aleijado idiota e como uma mulher de voz irritante. Ficou paralisado. Enquanto bebiam no bar, Peter, Cleveland e Quagmire acabam vendo um anúncio na TV sobre uma corrida maluca com touros e ficam muito empolgados para participar, mas eles decidem esconder isso de Joe, porque achavam que essa não era uma competição adequada para um cadeirante. No entanto, mais tarde, Joe acaba descobrindo sobre os planos de seus amigos e por isso os força a levá-lo com eles. Assim que a corrida começa, como esperado, Joe fica para trás, mas ele estava conseguindo manter um ritmo que o deixava longe dos touros. Porém, quando um cara abre uma garrafa e joga a tampa na rua, as rodas da cadeira de Joe acabam travando e ele termina sendo jogado para longe, onde é pisoteado por uma manada de touros. Como resultado disso, ele sofre uma grave lesão e perde todos os movimentos do corpo, ficando completamente paralisado e não conseguindo mexer nada abaixo de seu pescoço. Ao descobrir sobre isso, Bonnie imediatamente larga Joe, o que o obriga a morar sozinho, mesmo não conseguindo mexer seu corpo. Vendo a situação de Joe, seus amigos tentam ajudá-lo o máximo que podiam, mas percebendo que isso exigiria muito trabalho, eles resolvem colocá-lo em uma casa de repouso para pessoas com deficiências mentais. Mas depois de um tempo se sentindo muito mal por terem abandonado seu amigo, os três resolvem levá-lo de volta para casa. E com isso descobrem que o Dr. Hartman tinha deixado o celular cair dentro da coluna de Joe enquanto o operava, e era justamente isso que estava fazendo ele ficar paralisado. E quando o celular é retirado, Joe finalmente recupera o movimento de seu corpo, pelo menos o da parte de cima. Eu fico feliz por estar em pé novamente. Bom, vocês me entenderam. Foi corno. Durante a festa de aniversário de Bonnie, Joe resolve fazer uma homenagem para ela, mostrando um vídeo com vários momentos de seu casamento. Porém, sem perceber, ele acaba mostrando para todos o quanto Bonnie estava insatisfeita. Muito frustrada com sua vida atual, Bonnie sobe até seu quarto e começa a chorar. Mas depois de um tempo ela termina sendo encontrada por Brian, que em uma tentativa de confortá-la, acaba a beijando. Naquela noite, Peter acaba descobrindo tudo sobre o beijo, e no outro dia, sem querer, ele acaba contando tudo para Joe. Furioso com a traição de sua esposa, Joe resolve se vingar de Brian, fazendo coisas como mandar rebocar o carro dele e o humilhando na internet. Mas, em resposta a isso, Brian convence Bonnie a abandonar Joe e fugir com ele para começar uma vida nova em outro lugar, e isso acaba abalando muito Joe. No entanto, enquanto fugiam, o carro deles acaba ficando sem gasolina, e como eles não tinham um centavo para começar a nova vida juntos, eles resolvem trabalhar em uma lanchonete até conseguir dinheiro para continuar a viagem.
Porém, um tempo depois, Joe rastreia os dois e vai atrás de Bonnie implorando para que ela voltasse para casa. E como viver com Brian estava muito pior do que viver com Joe, Bonnie aceita voltar com ele. Puxa, acho que pode me chamar de Cupido. Foi espancado. Durante uma festa na piscina, Lois resolve ir até o banheiro para trocar seu maiô, mas acidentalmente Joe acaba entrando e a vendo sem roupa, e por isso ele sai rapidamente muito envergonhado. Mais tarde, sem saber do que tinha acontecido, Bonnie comenta com Lois que pela primeira vez em vários anos, Joe tinha ficado com ela sem precisar tomar nenhum medicamento. E Lois sabia que isso só aconteceu porque Joe a viu no banheiro, mas acaba não revelando nada para Bonnie porque afinal de contas ela achava que tinha ajudado no casamento deles. À noite, Lois se arruma toda e tenta seduzir Peter, porém ele a ignora completamente, o que a faz se sentir muito mal. Então, em busca de atenção, Lois começa a fazer um espetáculo sensual enquanto Joe a observava pela janela de sua casa. No entanto, Quagmire acaba vendo isso, e depois que o show acaba, ele vai correndo contar para Peter o que tinha acontecido. Furioso, Peter vai até a casa de Joe tirar satisfação, mas soca ele com tanta força que ele fica inconsciente e cai da cadeira de rodas. Em seguida vem um carteiro com várias cobranças e joga em cima dele, e depois aparecem alguns caras que levam a cadeira de rodas dele para pagar as dívidas, e para piorar ainda mais as coisas, aparecem algumas gaivotas que roubam os sapatos dele. Levou um tiro no olho. Quando Peter tem a ideia maluca de comprar 400 mil bilhetes de loteria falsos e 200 mil bilhetes verdadeiros, ele acaba dando a sorte e consegue ganhar o grande prêmio de 150 milhões de dólares. Depois disso, Peter pede demissão de seu emprego e começa a passar o dia todo no bar bebendo e pagando cerveja para quem estivesse lá. No entanto, graças a essa sua nova fortuna, Peter acaba ficando muito arrogante, e depois que ele empresta dinheiro para Joe e Quagmire, ele fica insuportável e obriga os dois a fazerem tudo o que ele mandasse, por mais maluco e bizarro que fosse. Com isso, Peter aluga um teatro e obriga os dois a cantar e dançar, enquanto ele atirava neles com uma arma de chumbinho. Querendo ver seus amigos sofrendo, Peter mira bem no olho de Joe, porém por sorte só acerta na testa, mas quando Joe para reclamar, Peter aproveita a oportunidade e acerta um tiro no olho dele, causando um grave ferimento. E só depois disso é que os dois decidem parar de fazer tudo o que Peter mandava. Na mosca. Qual é, Peter? Você atirou no olho dele! E essas foram algumas das piores coisas que já aconteceram com o Joe. Deixe nos comentários se você lembra de mais alguma vez que eu não falei nesse vídeo. Valeu e fui!